E eu vou conversar agora com o Newton Marques, que é economista e membro do Corecon, que é o Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, ainda sobre o mesmo assunto. Ele vai nos dar um panorama, uma visão geral. Acho que você ouviu aí a argumentação toda do Luiz França. Qual o impacto, o Newton? Porque ontem o Haddad estava falando que era o seguinte, que apesar dessa tributação de 5% em cima de LCIs, LCAs, CRIs, CRAS, esses títulos ainda vão continuar muito atrativos, porque o restante do mercado, as outras aplicações, são taxadas também, segundo nova proposta do governo, em 17,5%. Ele diz que não vai faltar fontes de recursos para imobiliário, mercado imobiliário e o agro. E mais, ele acrescentou que a isenção desses títulos estava causando uma distorção no mercado. Esses títulos estavam ficando mais atrativos, inclusive, do que os títulos do Tesouro Nacional, os títulos públicos, né, do Tesouro Direto. Isso vinha causando uma competição. Eles estavam com o mesmo estoque de recursos investidos que a própria dívida pública. E aí ele falou que isso vinha causando distorções, era preciso corrigir. Qual a sua avaliação? O que o governo fala, ele não está totalmente errado, porque ninguém tem dúvida de que as LCAs e LCIs se tornavam mais competitivas, são mais competitivas que diversos títulos, principalmente com relação à questão da tributação, né? Mesmo que não tenha liquidez desejável. Então, o governo, eu gostaria de começar a nossa conversa. Respondi isso que você perguntou, mas eu queria dizer qual é o problema que eu vejo hoje como economista que o governo está tendo. O governo tentou resolver o problema de que, para fechar as contas públicas, tem que aumentar a receita, porque não pôde cortar as despesas. Aí você diz, não pôde por quê? Porque você tem lá os chamados gastos não discricionários, ou seja, obrigatórios, já está chegando no limite. E se chegar no limite, tem o famoso shutdown, como tem lá nos Estados Unidos. Você não pode mais gastar com nada. Então, como a regra fiscal do arcabouço fiscal só pode gastar 70% das receitas, o governo procurou aumentar as receitas. E que tipo de receita que ele tinha que aumentar? Tinha que ser no próprio ano. Então, a forma mais fácil de conseguir esse recurso seria via IOF. Mas encontrou um Congresso, um zagueirão. O Congresso falou, não, aqui não passa. Então, ele tem que buscar alternativas. E, com isso, buscou criar um imposto de renda sobre as LCAs e LCIs e buscar outras fontes alternativas de aumentar a receita que não seja extrafiscal, né? Porque, do ponto de vista de poder administrar as contas públicas, ele não pode, né, criar imposto, aumentar imposto no próprio ano. Então, a não ser que tenha determinado tipo de imposto, o IOF é aquele que caberia muito bem para aumentar. Então, você vê que, para resolver um problema que é muito exigido, questionado por nós, economistas, é a questão do equilíbrio fiscal. O governo tentou. E aí o Congresso, né, contra-atacou. O Congresso não contribui com nada. Você pode notar que todas as vezes que tem um aumento de despesa ou qualquer tipo de decisão que é tomada pelo Congresso para aumentar os gastos, como foi aquele caso do PES, né, trocar a questão dos encargos sociais da folha para fazer com base no faturamento, não um percentual. E a questão das emendas parlamentares também. O Congresso não contribui. Então, o governo fica com a mão atada. Aí cria essas distorções, conforme o nosso entrevistado anterior falou, que é o caso, né, de diminuir a fonte de recursos para investimentos imobiliários, né? Newton, agora outra proposta do governo antes você tinha uma escadinha que era regressiva para tributar as aplicações financeiras. Então, quem deixasse pouco tempo, até 6 meses, pagava mais caro, 22,5%,
Isso ia diminuindo de acordo com o prazo, com o tempo do investimento, até chegar a uma tributação mínima de 15%. Agora o governo quer adotar um número médio, que ele já disse que a média do imposto pago, que é 17,5% para todas as aplicações, independentemente do tempo que o dinheiro ficará aplicado. Isso pode estimular até investimentos de curto prazo. Isso causará distorções ou você enxerga como uma solução natural? Que tipo de impacto isso terá? Vai criar distorções, Amanda. Essa não tem. Eu sou aposentado do Banco Central. Durante muito tempo, nós procuramos alongar o perfil de aplicações financeiras, porque, do outro lado, os bancos poderiam fazer também um empréstimo. O problema todinho é alongar, né, os empréstimos, né, financeiros, empréstimos bancários. Então, a fonte de recursos, quando você consegue alongar, isso permite com que os bancos possam fazer esse casamento, né, justamente, senão fica descasado. Capta no curto prazo e empresta no longo prazo, não fecha. Então, você está corretíssima. Isso vai criar, todas as vezes que o governo teve que fazer de forma assodada tomar decisões, mexe todinho numa estrutura que foi pensada ao longo de um determinado tempo. E sobre os juros de capital próprio, que também é uma outra ideia que o Haddad confirmou ontem, uma outra proposta, né, de aumentar de 15% para 20%. O governo já tinha tentado, o Congresso não engoliu e agora o governo vai apresentar isso de novo. É correto? É correto. Isso aí já foi um motivo de ser colocado, discutido na reforma tributária. Então, é taxar dividendos e juros sobre capital próprio. Porque acontece que existe essa possibilidade e isso aí acaba fugindo, de certa forma, da questão de arrecadação. Então, o governo fica procurando formas de que no passado não conseguiu, e se agora o Congresso realmente apoiar, é uma forma. Claro que isso vai criar distorção. Não tem dúvida nenhuma que qualquer criação ou aumento de imposto cria distorção. Isso não tem outra forma, né? Então, nós aprendemos durante o tempo todo, os economistas, que o tributo ele cria uma distorção. Agora, tem que saber o seguinte: esse tributo é em cima de que classe de renda? Baixa, média ou classe alta? Pois é, o governo argumenta que está fazendo justiça tributária, né? Ontem o Haddad falou de tudo que a gente anunciou, desde a taxação de bets até desses produtos financeiros, você está taxando a cobertura. Ele usou essa expressão, é isso, rapidamente, só porque a gente precisa encerrar o programa. Se essas medidas forem aprovadas, evidentemente que Amanda. Não tem jeito, não vai ser em cima da classe média nem a classe baixa. Aí você pode dizer, mas a classe média vai pagar. Todo mundo que realmente tem que pagar os impostos de alguma forma, mas quem é que poupa? É a classe baixa, não é? É a classe média? É uma parte. É a classe alta também. Então, você já mostrou aí qual é o estoque de LCA e LCI, por exemplo. Veja quanto que é o juro sobre capital próprio também. É um número realmente relevante.